Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula a gente vai terminar o assunto de óxidos. Eu deixei para nossa última aula alguns problemas ambientais que são causados pela presença de alguns óxidos na atmosfera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a chuva ácida e sobre o famoso efeito estufa. Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Bom, para a gente começar a falar sobre o fenômeno chuva ácida, antes de mais nada, é importante que a gente perceba o seguinte: toda chuva já é naturalmente ácida, ok? Vamos ter isso na nossa cabeça. Toda chuva, então vamos anotar aqui, é levemente ácida. O que significa eu dizer que toda chuva é levemente ácida? Independente da chuva, independente da atmosfera. Se eu estou falando de uma atmosfera poluída ou de uma atmosfera não poluída. A gente sabe que a atmosfera ela é composta por vários gases, entre eles o nitrogênio e o oxigênio, principalmente. Mas concordam comigo que toda atmosfera também tem gás carbônico, dióxido de carbono? Independente se a atmosfera está poluída ou não. Afinal, o gás carbônico ele participa do ciclo do carbono e isso faz parte de toda a atmosfera. Então, se toda a atmosfera apresenta CO2, e a gente já estudou numa aula anterior que o CO2 é considerado um óxido ácido, porque o CO2 era mesmo um óxido ácido, o CO2 é um óxido ácido porque é um óxido molecular, é um óxido formado por ligação covalente. Se toda a atmosfera apresenta gás carbônico, apresenta CO2, que é um óxido ácido, quando acontece chuva, ou seja, precipitação de água, e essa água ela entra em contato com esse dióxido de carbono, a gente estudou essa reação química, reação de óxido ácido com a água. Quando o óxido CO2 ele entra em contato com a água, gera um ácido, que é o ácido carbônico. H2CO3. Já vimos essa reação na aula passada, portanto, se você não assistiu a aula de caráter ácido-base dos óxidos, aconselho que volte aí, beleza? Só que nesse caso, a gente formou um ácido que é o ácido carbônico. E o ácido carbônico ele é considerado um ácido fraco, é um ácido instável. Vimos isso também na força de ácidos, na aula de força de ácidos. Gente, se toda a chuva apresenta ácido carbônico, toda a chuva já é ácida. Mas a gente fala que ela é levemente ácida porque o ácido carbônico formado é um ácido fraco. Então ele não acaba diminuindo tanto o pH da água da chuva. O fenômeno chuva ácida só vai acontecer quando a precipitação for de ácidos fortes. Nesse caso aqui, a gente teve a precipitação de um ácido fraco. Então é importante perceber que toda chuva já é levemente ácida, mas para ter o problema ambiental, o fenômeno chuva ácida, então vamos anotar aqui. O fenômeno chuva ácida, ele só vai acontecer se a água dessa chuva estiver realmente com uma acidez elevada, ou seja, se tiver uma precipitação de ácidos fortes. Então, é necessário a precipitação de ácidos fortes. Aí eu posso entrar no mérito da atmosfera estar poluída ou não. Uma atmosfera sempre tem CO2, portanto, sempre tem CO2, sempre gera ácido carbônico quando entra em contato com a água. No entanto, regiões muito poluídas, principalmente com óxidos de enxofre e de nitrogênio, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho de onde vem, essas atmosferas normalmente, quando entram em contato com a água da chuva, geram ácidos fortes e aí acontece o fenômeno chuva ácida, que é um problema ambiental ocasionado pela presença de óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Então vamos ver de onde vem isso? Vamos para outra tela. Então vamos ver aqui como que a gente tem essas atmosferas poluídas. Eu vou colocar uma imagem aqui só para fazer uma representação de uma região
mais industrializada ou que tem um tráfego de automóveis elevado. Isso a gente sabe que provoca, né, na atmosfera uma liberação de alguns gases, entre eles o CO2, mas a gente já viu que toda a atmosfera tem CO2, não é mesmo? Só que em regiões muito industrializadas, vejam que lá ao fundo tem uma representação, né, de algumas indústrias emitindo alguns gases que serão poluentes. Quando a gente tem uma queima muito elevada, principalmente de combustíveis fósseis ou até mesmo de carvão mineral, a gente tem a eliminação para a atmosfera de alguns óxidos. A gente sabe que libera o CO2, que libera o monóxido de carbono, só que o enxofre é uma impureza muito frequente no carvão mineral. Então, quando a gente faz a queima de carvão mineral, normalmente se libera para a atmosfera enxofre. Ah, beleza, liberou enxofre para a atmosfera, mas a gente sabe que o enxofre é um elemento que se combina facilmente com o oxigênio presente no ar, gerando o SO2. Beleza? A gente sabe também que o SO2 ele pode também reagir com o oxigênio no ar na proporção de 1:meio e gerar o SO3. O SO3 é um óxido ácido e esse óxido ácido, vejam bem, quando ele entra em contato com a água da chuva, o que acontece? Se ele é um óxido ácido, ele vai gerar um ácido. Nesse caso aqui, ele gera o H2SO4, o ácido sulfúrico, que diferente do ácido carbônico que a gente viu na tela anterior, é um ácido forte. Então vejam bem, quando a gente tem a presença de óxidos de enxofre na atmosfera, como por exemplo o SO3, que vem principalmente da queima de combustível mineral, ele entrando em contato com a água da chuva gera ácido sulfúrico, que é considerado pra gente um ácido forte. Aí a gente tem a precipitação de uma chuva ácida, uma chuva com uma acidez muito elevada, com pH bem baixo. Tá certo? Então a gente percebe que uma das fontes de emissão de enxofre é a queima de combustíveis, tá certo? E nessa queima de combustíveis normalmente acontece em regiões mais industrializadas. Porém, a gente também tem a produção de dióxido de nitrogênio na atmosfera. O dióxido de nitrogênio ele é liberado muitas vezes na queima de combustível de automóvel, ou seja, na queima de combustível fóssil. A gente já estudou que o NO2 também é um óxido ácido. Quando ele entra em contato com a água da chuva, ele gera ácidos. Eu não sei se vocês lembram dessa reação, mas a gente precisa de 2 mols de NO2 para reagir com a água. E nessa reação, há a formação de HNO3, ácido nítrico, e HNO2, que é o ácido nitroso. Vejam bem, aqui a gente teve a emissão de HNO3, que é considerado para a gente também um ácido forte. O ácido nitroso é moderado, mas o ácido nítrico é forte. E ele é originado pela reação do dióxido de nitrogênio, que é o NO2, com a água da chuva, ou seja, novamente a precipitação de um ácido forte. Então a chuva ácida normalmente ela é ocasionada pela presença de óxidos de enxofre, como o SO3, e os óxidos de nitrogênio, como o NO2, na atmosfera, que ao entrar em contato com a água da chuva gera ácido sulfúrico, que é um ácido forte, e ácido nítrico, que também é um ácido forte. Lembrando que a fonte de emissão de enxofre ou de NO2 está relacionada com a queima de combustíveis, seja carvão mineral, normalmente o que libera enxofre para a atmosfera, ou seja combustíveis fósseis que liberam, por exemplo, os óxidos de nitrogênio. Então vamos anotar aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. As principais fontes de emissão, que é importante a gente salientar, né? As principais fontes de emissão, tanto de gases de enxofre quanto de nitrogênio para a atmosfera, é a queima de combustíveis fósseis e também de carvão mineral. Não apenas combustíveis fósseis, mas o carvão mineral que tem como impureza principalmente o enxofre. Então esses gases, principalmente de enxofre, vamos anotar aqui na imagem, como por exemplo o SO3, e os gases de nitrogênio, como por exemplo o NO2, são gases
que, quando entram em contato com a água da chuva, geram ácidos fortes, gerando, portanto, uma acidez muito elevada para essa água. É importante salientar também, pessoal, que o NO2 ele se forma naturalmente na atmosfera. É normal a gente ter NO2 na atmosfera, porque o nitrogênio e o oxigênio estão presentes na atmosfera. Então, quando eles entram em contato, isso acontece normalmente quando a gente tem uma descarga elétrica, a gente tem a formação de NO2. Porém, a quantidade de NO2 que tem na atmosfera não é tão elevada quanto numa região poluída que tem o acréscimo da ação antrópica, da queima dos combustíveis. A mesma coisa é enxofre. A gente tem liberação de enxofre na atmosfera. Os vulcões, por exemplo, emitem enxofre. Então a gente tem a formação de gases de enxofre na atmosfera. Mas, novamente, regiões industrializadas têm uma quantidade maior desses gases, o que gera, com certeza, uma quantidade maior de acidez à água da chuva. Tranquilo? E quais são as consequências que essa chuva ácida pode acarretar para o meio ambiente ou para a gente mesmo? Vamos ver na próxima tela? Então vamos anotar aqui quais são os impactos. Vou colocar aqui impactos da chuva ácida, ou as consequências que a chuva ácida pode provocar no meio ambiente. Então, trouxe aqui também para vocês uma imagem, só para fazer uma representação de alguns impactos que a chuva ácida provoca, tá certo? No meio ambiente. Então, aqui, ó, deixa eu dar uma ampliada novamente para facilitar para vocês. Então, aqui eu tenho 3 imagens associadas que são de impactos da chuva ácida. Na primeira imagem, o que a gente percebe? Uma região tem uma vegetação com certa destruição, não é mesmo? Por quê? A chuva ácida, precipitando numa região onde há vegetação, acidifica o solo, concordam? Tem alguns vegetais que não conseguem se desenvolver de forma adequada em solos altamente ácidos. É por isso, muitas vezes, que a gente faz até processos para aumentar o pH de solos e assim desenvolver alguns vegetais, né? O processo de calagem, por exemplo. Agora, aqui a gente tem então uma representação de um impacto da chuva ácida que está relacionado com o quê? Com a diminuição do pH do solo. Muitos vegetais não conseguem se desenvolver bem em pHs muito baixos. Então vamos anotar aqui? Então, aqui nessa primeira imagem a gente tem problemas relacionado, então problema relacionado à diminuição do pH do solo. Tranquilo? Na imagem do meio, o que a gente tem? A gente tem aí um monumento, né, uma estátua, que pode ser de mármore, ou mesmo se fosse uma estátua metálica, alguma coisa relacionada à construção civil, que também sofre uma degradação. Não é? A acidificação da água, ou seja, uma água da chuva, agora com pH muito baixo, provoca dissolução ou mesmo reações químicas, que a gente inclusive vai estudar na nossa próxima aula, que provocam então essa corrosão em um metal ou mesmo em materiais à base de mármore, calcário, pedra-sabão. Então, também tem impactos relacionados à construção civil. Então, aqui é um problema de corrosão de monumentos. Porém, que não fique restrito só a monumentos históricos, né? Qualquer tipo de construção civil à base desses materiais que eu acabei de falar ficam refém de uma chuva ácida, beleza? E na última imagem a gente tem o quê? Alguns peixes mortos, não é? Ou seja, problemas relacionados à diminuição do pH da água de um rio, da água do oceano. Então, quando a gente tem a precipitação de chuva ácida num rio, o pH da água do rio com certeza vai diminuir. Alguns peixes também, ou alguns seres vivos, não vão conseguir sobreviver em pHs tão ácidos. Então, novamente, aqui a gente tem um problema, porém agora um problema relacionado à diminuição do pH da água do rio, por exemplo, da água dos rios. Certo?
Então vejam quantos danos que a chuva ácida pode provocar, não é mesmo? Problemas relacionados à construção civil, problemas de desenvolvimento de vegetais, a biodiversidade de uma região aquática, enfim, são muitos problemas ocasionados pela precipitação de uma chuva com pH muito baixo. Lembrando que toda chuva já é naturalmente ácida. Porém, uma chuva, para ser considerada um problema ambiental, uma chuva ácida, esse pH tem que ser bem baixo, normalmente abaixo de 5,5. O que a gente vai fazer agora é falar um pouquinho sobre um outro fenômeno também ocasionado pela presença de alguns óxidos na atmosfera, que é o efeito estufa. Vamos lá, então? Bom, então para a gente começar a falar aqui do efeito estufa, vou colocar aqui para vocês uma imagem só para a gente ter uma representação sobre esse problema ambiental muito falado aí nas aulas de geografia, de ecologia, né? A gente fala muito de efeito estufa. Então aqui a gente tem uma imagem que a partir dela eu vou explicar para vocês o que é o efeito estufa. É importante salientar, pessoal, que o efeito estufa já é um fenômeno natural. É normal a gente ter essa retenção de energia que vem do Sol próximo à nossa atmosfera. Isso é algo normal, é natural o efeito estufa. O que não é natural é o quanto intensificado está esse fenômeno, tudo bem? Justamente pelo fato de a gente ter uma ação antrópica que provoca a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui ao redor do globo terrestre, como vocês podem ver, é uma capa, uma camada de gases. Isso é natural. Normalmente, os gases que formam essa camada são os gases de carbono, como, por exemplo, o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono. Então, a gente tem muito CO2 aqui nessa camada de gases. A gente tem o metano, CH4. A gente tem os gases CFCs, que são os gases formados por carbono, flúor e cloro. A gente tem os gases de nitrogênio no geral, NOx. A gente tem inclusive o vapor de água, que promove essa capa ao redor da atmosfera, e graças a essa capa que a gente sobrevive aqui. Porque essa retenção de energia que essa capa permite faz com que a gente consiga então ter um aquecimento que é o ideal para a nossa sobrevivência. O problema é que a ação antrópica faz a liberação desses gases ser muito maior do que o usual. Então, por exemplo, quando a gente pensa no gás carbônico, ou mesmo os óxidos de nitrogênio, como a gente falou anteriormente, são gases muito liberados por onde? Para a queima de combustíveis fósseis, concordam? O gás metano, que é o CH4, é um gás mais voltado para a pecuária. Então, a produção de carne normalmente libera muito metano para a atmosfera. O vapor de água, a gente tem vapor de água liberado em vários meios aí, não é mesmo? Os gases CFCs normalmente são liberados por aerosóis ou então por sistemas de refrigeração. Enfim, a gente tem uma ação muito grande aí de várias áreas que liberam esses gases que formam essa capa de gases ao redor do nosso globo. O problema é que essa capa se intensificando, a retenção de calor acaba sendo muito maior do que o normal. Certo? Então, para a gente começar aqui, quais são as principais fontes de emissão dos gases que participam dessa camada? Lembrando que existem outros gases também, eu coloquei aqui só os principais. Então, a gente tem como fontes de emissão a queima de combustíveis fósseis, não tem como não falar disso, né? A queima de combustíveis fósseis. A gente tem a própria pecuária, como sendo também uma área que emite gases metano para a atmosfera, portanto, que compõe essa camada que provoca o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é natural, beleza? Agora a gente tem que pensar o seguinte: o efeito estufa ele provoca uma consequência, hoje em dia, que a gente chama de aquecimento global. Não é sinônimo efeito estufa e aquecimento global. Aquecimento global, na verdade, é uma consequência do efeito estufa. Justamente porque essa camada ela retém a energia, né, a energia luminosa, a energia térmica proveniente do Sol, e essa retenção exagerada provoca então um aquecimento global maior do que o usual, e a gente percebe isso ao longo dos anos, o quanto vem aumentando a temperatura média da Terra. Concordam? Então, o aquecimento global é uma consequência desse efeito estufa.
E se a gente tem um aquecimento global, vários impactos então vão ser sentidos na nossa região, na Terra, concordam? Então vamos falar um pouquinho dos impactos que o aquecimento global, que é proveniente desse efeito estufa, apresenta. Então vamos lá. Anotando aqui, ó, os impactos do efeito estufa. Lembrando que o principal impacto do efeito estufa é o aquecimento global. Então a gente já pode tirar uma seta aqui e anotar com mais intensidade que o aquecimento global, com certeza, é o principal impacto do efeito estufa. Como consequência desse aquecimento global, e aí a gente vai ter então outros impactos. Então, por exemplo, aumentando a temperatura média da Terra, com certeza um impacto muito falado, e vocês ouvem muito bem isso, não é? É o derretimento das calotas polares. Não é? As calotas polares elas estão derretendo numa intensidade maior do que o normal. O nível dos oceanos está elevando. Então, isso pode provocar alguns outros impactos futuramente muito danosos. Então, um impacto do aquecimento global é o derretimento acelerado, né? Porque já é natural, acelerado das calotas polares. Gerando, com certeza, né, uma elevação no nível dos oceanos. Certo? Outro impacto ambiental que a gente percebe muito é alterações climáticas. Né? A gente tem alterações climáticas como consequência do efeito estufa. E muitas vezes essas alterações climáticas gerando alguns desastres naturais muito maiores do que a gente estava acostumado. Então a gente tem uma ocorrência maior de desastres naturais que estão relacionados com essas alterações climáticas. A gente percebe também a desertificação de algumas regiões também oriundas desse aquecimento global. E a gente ainda pode salientar, se a gente quiser aqui, a proliferação, muitas vezes, de insetos em regiões que aquecem mais do que o usual, isso gerando, com certeza, algumas doenças tropicais em maior intensidade que a gente não estava acostumado. Então, o aparecimento de doenças tropicais relacionados justamente com esse aquecimento tem sido muito frequente nos nossos dias atuais. Quanto impacto o efeito estufa apresenta, não é mesmo? O efeito estufa já é natural, mas a aceleração desse fenômeno, ocasionado principalmente pela queima de combustíveis fósseis ou mesmo pela pecuária, provoca uma intensificação no aquecimento global. E o aquecimento global vai gerar então vários outros impactos como vistos aí. Alterações climáticas, elevação do nível da água dos oceanos, problemas inclusive relacionados a doenças tropicais que às vezes a gente não encontrava com tanta frequência e agora passa a encontrar. Enfim, são muitos problemas ocasionados também pelo efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa ele é provocado por vários gases. Aqui a gente quer salientar os óxidos que participam desse fenômeno. Então eu falei principalmente para vocês do dióxido de carbono, dos óxidos de nitrogênio e até mesmo do vapor de água. Afinal, água é um óxido. Tranquilo? Então aqui a gente encerra o estudo sobre óxidos. Está faltando apenas uma aula para a gente terminar essa playlist de Química Inorgânica. Na próxima aula a gente vai falar das reações de dupla troca. E eu espero vocês lá. Portanto, se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, dá um curtir aí para mim, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima!